Então, muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e muito obrigado pela vossa presença. Estas tertúlias têm sentido exatamente com a presença e a participação das pessoas e é um gosto tê-las connosco. Este é um ciclo de conversas informais sobre temas de atualidade. O título genérico é O Mundo à Volta do Porto. Portanto, nunca esquecendo o Porto, falar do mundo. E é uma organização conjunta do Jornal de Notícias, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, com o patrocinato, o mecenato da Irmandade dos Clérigos. A todos agradeço, em particular ao Café Velasquez, que pela 10ª vez nos acolhe sempre com grande simpatia e sempre com muita disponibilidade. A nossa convidada de hoje é a doutora Maria José Miranda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui e falarmos na próxima 1 hora sobre o contributo da economia social. O tema deixa em aberto a pergunta principal, que é contributo para quê? Exatamente porque o contributo que a economia social presta às nossas vidas e à nossa comunidade pode ser declinado em diferentes planos, na economia, na geração do emprego, no serviço prestado às pessoas, na coesão das comunidades e por aí fora. E a melhor maneira de abordar as questões relacionadas com a economia social é justamente começar por valorizar o seu traço principal, que é a proximidade ao resto do chão da organização social, a proximidade à vida das pessoas. E, portanto, doutora Maria José, muito obrigado por estar presente e começo mesmo por aplicar este princípio da proximidade, tentando conhecer um pouco acerca de si e acerca da instituição a que agora preside, que é a União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Julgo saber que é a primeira mulher a ocupar este lugar, sendo que a União foi criada em 2002. 2002, exatamente. Foi difícil para si ocupar este lugar, impor-se? Não foi. Foi natural, de facto foi natural. Já vinha desempenhando outras funções na direção da UDIPS Porto. Pela primeira vez fui tesoureira ali com o Sr. Padre Batista e, portanto, foi natural depois assumir a presidência. A UDIPS Porto é, de facto, uma associação que congrega, neste momento, 405 associadas do Distrito do Porto. Para ser associada tem que se ter o tal estatuto de IPSS, não é? E, portanto, nessa parte temos, de facto, 405 associadas muito diversas e dispersas por todo o território. É verdade que a maioria, 98, estão aqui mesmo no Concelho do Porto, mas estão dispersas por todo o distrito. Então, imaginando que eu sou uma IPSS, qual é a vantagem que tenho em estar ligado à União? Que serviços é que a União me pode prestar? O que é que vocês, como União, são em relação aos 405 associados? Um lobby, uma força de pressão, uma voz, um interlocutor, um apoio técnico? Mas eu neste momento diria que a capacitação das instituições é talvez o nosso traço primordial. Portanto, é a passagem de informação. Como sabe, as instituições particulares de solidariedade social são altamente regulamentadas. Naturalmente, também fazem, por via dos acordos de cooperação com o Estado, prestam serviço ao Estado às populações, não é? Dentro do serviço do apoio às populações mais vulneráveis e, nessa medida, gerem dinheiros públicos. E, por isso mesmo, existe uma forte regulamentação das respostas sociais a que se dedicam. À infância, ao apoio aos sem-abrigo, ao apoio aos idosos, ao apoio às pessoas com deficiência, ao apoio aos migrantes, etc. Portanto, ao apoio aos mais velhos, que é muito importante, e, portanto,
é muito difícil hoje em dia conseguir dirigir uma instituição destas e não ter a quem recorrer nas dúvidas e para todas as legislações que estão sistematicamente a sair, novas legislações, novos regulamentos, sempre é tudo muito regulamentado e, portanto, nós neste momento vemos-nos como primordialmente capacitação das instituições. Dizer apoio jurídico, apoio contabilístico. Nós temos uma empresa de contabilidade, acho que se não é a única no país, deve ser, que é inteiramente da União Distrital e só trata contabilidades de organizações sem fins lucrativos. Temos apoio jurídico, temos formação, neste momento somos credenciados, portanto já estamos acreditados pela DGSS, portanto podemos dar formação credenciada e, portanto, é dentro destas áreas que sentimos que de facto as associadas valorizam muito a nossa ação. E tem uma relação direta com o Centro Distrital de Segurança Social também? Também, Centro Distrital da Segurança Social. Nós, na realidade, eu costumo dizer muitas vezes nos confundem com a CNIS, não é? E nós estamos um bocadinho... A CNIS é a Confederação Nacional das muitas Instituições vezes, de Solidariedade. Ainda há pouco me confundem, logo veem que não sou o Padre Lino Maia, portanto há de haver aqui, se eu digo que sou Presidente, há de haver aqui alguma diferença. De facto, nós estamos um bocadinho... a Constituição foi um bocadinho ao espelho da Segurança Social, ou seja, temos a CNIS, cujo interlocutor é o Governo, não é? E nós, ao nível distrital, as várias uniões distritais estarão com um espelho com os centros distritais. Infelizmente, os centros distritais têm sido cada vez mais despojados de competências, portanto, continuamos com reuniões permanentes, uma colaboração estreita, obviamente com o Centro Distrital, mas infelizmente nem sempre conseguimos articular na melhor resolução com os nossos problemas com o Centro Distrital, porque novamente tem que ir tudo a Lisboa, tudo vai a Lisboa, e nisso temos essa dificuldade, não é? Mas sabe que uma das verdades mais evidentes do país é que os 300 quilómetros contados do Porto para Lisboa são mais do que os 300 quilómetros contados de Lisboa para o Porto. De certeza. Mas nós aqui no Porto não nos podemos queixar. Há o resto do país que ainda se queixa mais ainda, certamente, que o Porto. Mas sim, de facto, nessa medida, perdemos um bocadinho de capacidade de conseguir resolver os nossos problemas. Então, desde a pandemia, de facto a pandemia teve coisas péssimas, mas uma delas que veio foi esta facilidade em que toda a gente se passou a trabalhar com webinars. Portanto, nós agora facilmente, antigamente para uma ação de formação, para uma informação às associadas, as pessoas do distrito, as do Porto eram mais fáceis, mas as pessoas do distrito tinham que perder o tempo todo para se poderem deslocar à nossa sede, ali na rua, no centro do Porto, no Carvalhido, e da Rua do Carvalhido. E agora com os webinars, em qualquer momento, uma legislação que sai, uma nova ainda agora, por causa das casas de acolhimento, outra das coisas que é muito curioso é sempre estas mudanças de nome sistemáticas no nosso setor, não é? Agora os lares de terceira idade não se chamam lares de terceira idade, chamam-se ERPs, estruturas residenciais para pessoas idosas, não é? O que eram os lares de infância e juventude, quando o tribunal entende que uma criança tem que ser retirada à família, eram lares de infância e juventude, agora são casas de acolhimento, portanto, quem está nestes lugares tem sempre que falar a linguagem técnica, mas quando estou a falar sobre lares de terceira idade, acho que toda a gente compreende. Quando eu disser ERP, ninguém percebe o que é, e quando disser lar de terceira idade, toda a gente sabe o que é.
E há uniões distritais que se organizam em união das IPSS ou diretamente na Confederação? Nós somos associadas intermédias da Confederação. Ok. Portanto, nós somos todas, aliás, os nossos associados são automaticamente associados da CNIS por via da associação que fazem às UDIPSs. Obviamente que há UDIPSs que já têm mais anos, a nossa é... Porque inicialmente havia a união das IPSS e cada distrito tinha o secretariado, tudo sobre um mesmo número de contribuinte. Houve uma altura que foi necessário passar para a Confederação Nacional e as uniões distritais e, portanto, aí fomos todas separadas, digamos assim, à nascença. Nós, foi no mesmo período, há outras uniões que foram constituídas bastante mais tarde. E agora que apresentamos a instituição, podemos apresentar a pessoa? Claro que sim. Então, a sua formação e como é que chegou a esta área de ação? Da ação. Ora bem, eu de facto, da área de formação, sou licenciada em Direito pela Universidade Católica, licenciei-me em 1988, sou advogada desde 1991, já lá vai 34 anos, e esta ligação vem de uma forma muito simples, não é? Um dos meus clientes era uma fundação, em que era, naquele tempo, não é? Uma pessoa de muito boa vontade, que achava que sozinho poderia fazer tudo, até que quando me consultou, toda a organização da própria fundação necessitava de ser... Estava ilegal. Não queria dizer essa palavra, mas digamos assim, que não, estava irregular. Estava irregular. E depois foi preciso fazer tudo. Portanto, às vezes nas fundações que, ao contrário das associações, não têm associados, portanto, houve ali aquela necessidade de criar todos os órgãos da administração, ao que me prontifiquei para voluntariamente, como é natural, fazer parte do órgão. Achava eu que era só para um dia assinar um documento de 3 em 3 meses, talvez as contas anualmente, mas enganei-me profundamente, não é? A gestão da casa era mesmo muito complicada, vinha depois de umas obras um bocadinho em que foi despendido quase todo o património da instituição, estava com um negativo muito grande e portanto, senti até necessidade de ir eu própria fazer a formação e fui de facto para a Business School do Porto. E essa fundação é a mesma de que estávamos a falar? Exatamente. E posso aproveitar para fazer um pouco de propaganda patriótica? Claro que sim, claro que sim. Porque esta fundação é um caso muito interessante, incluindo de responsabilidade social de empresas. Chama-se Fundação Couto, exatamente o Couto, que é o mesmo Couto da pasta dentífrica que eu pessoalmente uso, por razões não só de gosto, como de patriotismo económico, que é a pasta medicinal Couto, a única pasta dentífrica portuguesa, e o empresário, o dono da empresa, constituiu a fundação e investe na fundação numa lógica de responsabilidade social da sua própria empresa e também do que os americanos chamam e bem a devolução à comunidade do que a comunidade nos vai dando, neste caso comprando a pasta medicinal. Está feita o pequeno episódio de propaganda económica, empresarial, patriótica. E também, de alguma maneira, contar um pouco da gênese das instituições em geral, das nossas instituições em geral. Tem sempre aqui um fundo de alguma coisa que diz muito aos próprios fundadores. Portanto, o casal de fundadores, tendo uma filha única que morreu prematuramente, entendeu fazer uma instituição de infância, não é? Por exemplo, aqui o Centro Social das Antas é mais, o Sr. Abade começou a sentir que havia a necessidade de apoiar os mais velhos. As APP-CDMs são sempre criadas
por familiares e amigos de pessoas com deficiência, não é? E, portanto, há sempre aqui na gênese das IPSS aqui uma preocupação que surge, que é detectada e que se tenta responder. Exatamente, é por aí que surge também a Fundação Couto. Depois desse trabalho profissional para a Fundação, acabei o bichinho fiquei em si. Exatamente. Depois senti de facto a necessidade de fazer um curso de pós-graduação em organizações sem fins lucrativos na Business School. Acho que, aliás, foi o último que se conseguiu fazer na Business School. E depois daí, de facto, já me chamaram para poder também colaborar na UDIPS Porto, e daí nunca mais saí desta área. E sempre... Mas o seu trabalho de base é aqui no Centro Social das Andas. Sim, agora dá-me mais trabalho. Agora está mais no topo. Dá mais trabalho, tanto a UDIPS Porto como depois, agora ter sido também convidada para fazer parte da direção da CNIS, do que o Centro Social das Antas, em que faço parte do Conselho Fiscal. Está no seu primeiro mandato como Presidente da União Distrital? Estou, no meu primeiro mandato. E há limitação de mandatos? Há limitação de mandatos. 3 como os autarcas? 3, exatamente como os autarcas. 3 de 3 anos? Não, 3 anos 4. Então, exatamente como tal e os qual. autarcas. Foi feito à imagem e semelhança essa alteração de 2014. Ok. Portanto, que ninguém pense em presidir a União. Sim. Daqui até 2036. Exatamente. Isto agora todas as instituições de solidariedade social, aliás, elas estão agora neste momento exatamente nessa altura, porque também como nas autarquias começou do zero. Portanto, com a legislação de 2014 começou a contar a limitação de mandatos a partir daí. Portanto, muitos dos presidentes das IPSS estão no fim do terceiro mandato e que terão que necessariamente encontrar novos dirigentes para continuar as suas instituições. E é uma direção de quantos membros? A nossa é de 5. 5? E respeitam as cotas? Quer dizer, há pelo menos 2 homens? Há pelo menos 2 homens. Sabe que, se me permite uma pequena história, que isto é uma conversa informal, eu estava no Parlamento, era Ministro de Assuntos Parlamentares, quando foi apresentada a primeira lei de cotas de mulheres da participação política, que foi aprovada. Já tinha sido apresentada uma nos anos 90 pelo Guterres, que não foi aprovada, e depois, em 2007, foi aprovada. E, portanto, como Ministro de Assuntos Parlamentares, competia-me convencer a maioria dos deputados de que era uma boa lei. E o meu argumento mais poderoso era sempre para os homens, que eram a grande maioria, dizer: vocês não tenham ilusões, isto é uma lei que daqui a 10 ou a 20 anos vos vai proteger. Exatamente. E depois, quando estava no Palácio das Necessidades, fui a primeira, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, vítima da lei das cotas, porque queria nomear uma senhora extremamente competente para o Instituto de Camões, mas exatamente porque já havia 2 mulheres em 4, tive que designar um homem. Portanto, mas vocês respeitam informalmente. Mas tenho que dizer que ainda somos uma minoria, não é? Okay. Isto são instituições em que estamos na rácio talvez de 90% dos trabalhadores e colaboradores são mulheres, e depois, tipicamente, vemos os dirigentes masculinos, exatamente. Portanto, aí ainda temos muito trabalho para fazer e é muito importante que haja paridade, aliás, até para as próprias trabalhadoras das instituições se verem representadas. Eu tenho que dizer que, mesmo para constituir a direção da União Distrital, tive que consultar, porque para se fazer parte da direção terá que se estar numa instituição de origem, e tive que consultar várias instituições em que 100% da direção era masculina, o que ainda acontece nos dias de hoje, o que é, de facto, tem que mudar. Como diz
lá chegará o tempo em que qualquer dia temos que fazer as cotas. Essa lei das cotas aplica-se a qualquer género. Exatamente. Então, feitas as apresentações, pessoal e institucional, podemos então conversar um pouco sobre esta grande área da economia social, que, no caso português, está bastante bem tipificada, porque desde 2013 que há uma lei de bases da economia social e Portugal é um dos países com mais forte tradição de economia social. Às vezes nós não nos damos conta disso, mas há alguma maneira, simples de nos darmos conta disso. Basta pensar, por exemplo, que entre os 7 maiores bancos portugueses está um banco que é propriedade de uma associação mutualista, o Montepio Geral, que é o 6º ou 7º maior banco português, é não uma empresa privada, mas uma sociedade comercial detida a 100% por uma associação mutualista. Eu, por exemplo, sou acionista porque sou associado dessa associação. Basta pensar no setor agrícola e na agropecuária para ver, por exemplo, que os principais agentes económicos e empresariais no setor dos laticínios têm a natureza jurídica de cooperativas e na produção vitivinícola as cooperativas agrícolas são preponderantes. Há, aliás, outro banco, que é a Caixa de Crédito Agrícola, que se organiza também no apoio a esse setor. Durante muito tempo, infelizmente, houve nos últimos anos um declínio, esperemos que agora haja um novo impulso. O setor da habitação tinha nas cooperativas um elemento muito importante. Uma parte relativamente minoritária, mas significativa, de hospitais e estabelecimentos de saúde portugueses são de misericórdias ou geridos por misericórdias em parceria com o Estado. A larguíssima maioria das creches e muitos jardins de infância não municipalizados, assim como a larguíssima maioria dos lares da terceira idade, são detidos por IPSS. Associações como a Associação dos Pais e Amigos das Crianças com Deficiência Mental organizam-se como instituições particulares de solidariedade social. Portanto, se nós juntarmos as mutualidades, as misericórdias, as IPSS, as cooperativas, temos um setor que é importante do ponto de vista do emprego, porque a maior parte destas instituições são instituições de serviço a pessoas que empregam muitas pessoas nessa área larga dos cuidados, tem uma participação no produto interno bruto também não despicienda e, sobretudo, desempenham uma finalidade social evidente. E eu, pessoalmente, creio que economia social é uma boa maneira de designar o setor. Embora também acredite que a definição mais legal de terceiro setor é também adequada, porque é, ao fim e ao cabo, aquilo que nos permite distinguir do setor público da economia e da administração e do setor privado, dos mercados, um terceiro setor constituído por organizações que têm em comum serem organizações que prosseguem fins sociais e não lucrativos. Isto em nada diminui a importância económica e social das empresas que prosseguem fins lucrativos, nós precisamos de todos, mas singulariza as organizações de economia social, exatamente porque as organizações de economia social não são propriedade de acionistas,
mas são propriedade de associados e, sobretudo, são propriedade, no sentido mais nobre do termo, dos seus utentes, dos seus beneficiários, dos seus destinatários. Eu estou a falar muito, peço desculpa, mas por acaso gosto muito deste setor e insisto sempre dos meus alunos, eu dou aulas de primeiro ano de estudantes de gestão, que nós os estamos a formar como gestores, podendo ser gestores de empresas na administração pública ou de IPSS, mutualidades, misericórdias, em todas estas áreas a gestão é necessária e é útil. Como é que a União Distrital vive, digamos assim, do ponto de vista da sua cultura, do ponto de vista do seu cotidiano, estes fins da economia social? Como é que vocês veem a economia social? Como é que vocês veem esta vossa finalidade social? Ora bem, essa é a base de tudo, não é? Eu posso precisar um bocadinho mais da minha pergunta? Sim. De uma forma um bocadinho mais atrevida, se me permite, porque uma parte que eu diria considerável das pessoas comuns acha que as instituições particulares de solidariedade social são uma espécie de braço da Igreja Católica. Não, já não. Já muito, então, já... Explique, isto é um palco para explicar essas coisas. Ora bem, nós... É evidente que estamos a falar de instituições, no caso, por exemplo, das Misericórdias, algumas delas com 500 anos. Nós temos, de facto, aí uma raiz, diz-se até que talvez a primeira instituição para órfãos foi criada pela Rainha Santa Isabel. Portanto, há aqui umas instituições de raiz. Os primeiros a fazer este tipo de ação eram muito ligadas às igrejas e daí vem esta capilaridade que nós dizemos que as IPSS têm por todo o país, não é? Nós temos de facto, muitas vezes, de facto, no início ligados à igreja, instituições por todo o país, mas isso já foi antes. Neste momento nem sequer representam, quer na Confederação, quer especificamente na Ulips Porto, a maioria, não é de toda a maioria. A maioria são associações, são de facto associações de solidariedade social, fundações, temos de facto os centros sociais, institutos também religiosos, mas até muitos deles já nem são os senhores padres que são presidentes. De facto, continuam a ser ligadas à Igreja, mas não têm aí, por exemplo, a Fundação Couto, do que eu lhe falava, não tem qualquer ação religiosa e a grande maioria. Este ano tive o prazer de ir ao festejo de duas instituições que faziam 50 anos. O Centro Social de Soutelo, que é, aliás, muito engraçado, porque eles... É uma instituição que foi criada num café, no dia 25 de abril de 75, do sentir de que as crianças andavam na rua e que era preciso criar prestar auxílio, apoio àquelas crianças que andavam na rua e tentá-las, enquanto os pais iam trabalhar, tentar que elas estivessem cuidadas e daí surge agora uma instituição já muito grande e que está ligada a inúmeras facetas, muitas também na inclusão. Soutelo Penafiel? Soutelo Gondomar. Gondomar. Rio Tinto, mais precisamente. E também o Aleixo, a Associação do Aleixo, que é criada nas Torres do Aleixo e que neste momento também no sentido da inclusão e das crianças, neste momento é um centro de convívio e um centro e um pré-escolar. Foi constituído na primeira torre, depois ligado à segunda torre. Neste momento fomos de facto a uma exposição muito engraçada, interessante, não é?
do drama que foi o derrube para aquelas pessoas, a implosão das torres, naturalmente, e também 50 anos de ação popular, portanto, de gente que se juntou para tentar resolver um problema social grave que elas que detectaram e que viram que estava desprotegido e que havia de encontrar uma solução para o tratar. Mas estava aí a falar-nos do nosso do caso português. O caso português é um caso é quase único na Europa. Parece que só na Finlândia haverá este sistema em que foi possível, depois em que o Estado aproveitou de umas instituições que já existiam para fazer os acordos de cooperação, para que as próprias instituições pudessem mais eficientemente prestar ação social, prestar serviços aos utentes e às populações mais vulneráveis. Eu diria que, de facto, é na coesão social, nessa ideia de não deixar ninguém para trás, que é o essencial das nossas missões, da nossa missão como PCS. O caso português é muito interessante porque há duas redes essenciais e muito capilares de cuidado que foram justamente construídas a partir de instituições de solidariedade pré-existentes. Sim. Ou que se vieram a constituir e muitas delas depois em parceria com órgãos de poder local. Foi a rede de infância, ali nos anos 90, com as creches e os jardins de infância, e depois a rede de lares de terceira idade ou estruturas residenciais para idosos. Pessoas idosas, não é? Pessoas idosas. Há muita gente que não gosta sequer da palavra idosa. Mas então, para nós percebermos bem o que é que se faz hoje a economia social, peguemos no exemplo da União que dirige, sim, 405 associações. Sim. Qual é a atividade mais predominante entre estas 405 associações? Está assim, grosso quase modo. Par a par. Cuidados de infância? Creches, particularmente creches, porque... Creches está de 0 aos 3 anos. 6 meses a 3 anos. Sim, e o serviço de apoio domiciliário, muito importante. Okay. Portanto, apoio aos idosos. Apoio aos idosos no seu domicílio. Como todos sabemos, mesmo em termos da União Europeia, a ideia é institucionalizar o menos possível as pessoas mais velhas. O ideal será sempre poder prestar-lhes o apoio nas suas casas. Portanto, e esse apoio nas suas casas é que tem que ser melhorado. Tem que incluir serviços de saúde, tem que incluir quanto mais tarde as pessoas forem para um lar de terceira idade, melhor. É claro que, e no fundo, quase que os lares de terceira idade agora, este é o grande problema, é que na realidade estão quase estruturas de cuidados continuados. Ou seja, o problema é de que os lares de terceira idade foram criados e a sua raiz, a sua estrutura está pensada para pessoas com mobilidade. Veja-se que o primeiro artigo diz que é para pessoas com mais de 65 anos. Ora, nós aos 66 ainda estamos a trabalhar. Portanto, obviamente, a idade média das pessoas que estão neste momento em lares de terceira idade é 80 e tal. Com o aumento do envelhecimento, não é? Da longevidade, está cada vez mais tarde. Agora, o problema é que muitas das pessoas que estão nestas estruturas têm outras doenças, nomeadamente das demências, que são altamente limitadoras. Mas na União vocês intervêm também muito, imagino, noutra área que está a ser, infelizmente, gradualmente cada vez mais importante, que é, digamos assim, a área que trata com as consequências da desestruturação das famílias. Sim, claro. Designadamente, violência doméstica,
muitas... Monoparentalidade... Vocês gerem também casas de abrigo aqui no Porto? As IPSS, sim. Há IPSS com casas de abrigo, os tais lares de infância e juventude, agora consideradas Portanto, casas trabalham da... também com as CCPJs? Sim. Também com as CCPJs, aliás, todas as instituições, desde logo porque, como lhe disse, talvez o maior número que temos de lugares é em creche, e é muito importante a detecção logo muito cedo em creche e em pré-escolar de situações em que temos que sinalizar à CPCJ. Mas com quem lidam mais são os lares de infância e juventude, que está ali uma ilustre representante de uma grande instituição, as Candeias, que é das instituições é das respostas sociais que infelizmente deveria estar coberta em termos de custos a 100% pelo Estado, já que é um serviço de facto prestado aos tribunais em que, ao contrário de outras respostas sociais, não há comparticipações familiares, não é? Porque estas famílias obviamente não comparticipam e infelizmente ainda só temos um grau de comparticipação de 46%. E portanto estas instituições têm que recorrer a mecenato, a tudo e mais alguma coisa para conseguirem de facto responder. E do ponto de vista da força de trabalho que mobilizam? 300, a CNIS tem, portanto, as IPSS deste setor, não só da CNIS, porque nós também, à União das Misericórdias e Mutualidades, estamos a falar de cerca de 300 mil trabalhadores. Ok. Mas digamos que a relação entre trabalho assalariado e animadores voluntários é de 4 em cada 5? Não, Tem que falar mais em eu diria que é capaz de ser ainda menos. E explico porquê. Explico porque a própria... Eu estou a dizer ao contrário, um quinto voluntário para cada 4 assalariados. Eu até diria que é capaz de ser ainda menos. E explico porquê. Porque, obviamente, um voluntário nunca pode substituir um lugar do quadro e nós estamos muito regulamentados quando vamos ao ponto do quadro do pessoal, ou seja, nós temos estabelecido o quadro pessoal que temos que ter para desempenhar a resposta. Onde é que há mais hipótese de voluntários? É muito, por exemplo, e o Centro Social das Antas é um caso de um ótimo exemplo. É que para os mais velhos temos aulas de yoga, temos aulas de computadores, temos aulas de música. São atividades que as IPSS desempenham, mas que não estão propriamente no desenho, no figurino da própria resposta social. Ou seja, é um plus que nós estamos a fazer em relação a melhorar a resposta. E então aí sim, aí temos os voluntários que nos vêm ajudar a fazer coisas diferentes, porque naquilo que é o essencial da resposta social, ela tem obviamente que estar toda suportada em trabalhadores. Voluntários, é todos os órgãos sociais, Sim, naturalmente. Aliás, esta minha pergunta era uma deixa para poder falar da sua petição. Deixe-me só dar mais um exemplo prático de como o voluntariado pode ser uma vantagem. Sim. Porque, ao contrário da tradição dos países anglo-saxónicos, o Reino Unido, os Estados Unidos, Sim. em que o voluntariado é muito forte. Muito forte. No nosso caso e na Europa continental ele é bastante menos forte. Mas às vezes são soluções que beneficiam todos. Então o exemplo que eu ia dar é que as minhas responsabilidades como filho, acompanhando o envelhecimento dos respectivos pais, foram bastante facilitadas pelo facto de os meus pais serem ambos enfermeiros. O meu pai, quando se reformou, passou a trabalhar voluntariamente como enfermeiro no centro paroquial de Sedufeita. E esteve vários anos assim, e depois, quase sem dar por ela,
foi ficando cada vez menos voluntário e cada vez mais utente, está a ver? E, portanto, foi assim uma coisa que suave, não é? Uma transição suave. Agora, era porque a senhora, a União está envolvida numa petição que está a correr e que já tem mais de 13 mil assinaturas. Já dava para a Presidência da República. Para ser dirigida à Assembleia da República, que começou hoje a 17ª legislatura, justamente para facilitar a vida dos voluntários que são membros de órgãos de gestão das EPSS. Exatamente, e isto de facto... Por que é que sentiram essa necessidade? Sentimos essa necessidade porque nós sentimos de facto a necessidade de rejuvenescer os dirigentes, isto sem descurar a experiência dos dirigentes já muitas vezes reformados que ocupam estes lugares. São pessoas, de facto, que dão uma grande mais-valia, mas sentimos a necessidade, a gestão destas nossas casas está cada vez mais complexa e mais, eu diria, profissionalizada, ou seja, é necessário um esforço acrescido, desde logo na sustentabilidade, no cumprimento escrupuloso das regras e é muito importante que se consiga chamar gente nova. Aliás, eu dizia ao início que estamos neste momento num ciclo em que, perante a última a lei que saiu de limitação de mandatos, estaremos agora numa altura em que muitos presidentes vão ter necessariamente que sair. E uma das maiores queixas que chegam à União Distrital era: eu até gostaria de ir embora, mas não consigo encontrar quem me substitua. A verdade é uma só, é que para uma pessoa na vida ativa é extremamente difícil gerir, dar o seu contributo na gestão de uma casa destas, que, como digo, já tem, primeiro, gerem dinheiros públicos, portanto, tem aí uma responsabilidade acrescida. E depois, porque de facto... É muito difícil conseguir conciliar a vida de trabalho familiar com a vida de voluntário numa instituição, a dirigir uma instituição. E aquilo que a nossa petição curiosamente, é só a adaptação de uma norma que tem 20 anos, que é o Estatuto de Dirigente Associativo Voluntário, que é de 2004, só que está unicamente pensada para as associações. Ora, as IPSS tomam outras naturezas jurídicas, desde logo as fundações, as misericórdias, os centros sociais e paroquiais, os institutos religiosos, muitas outras formas jurídicas que não têm associados. Portanto, além disso, o crédito de horas, que também vem, por exemplo, nos bombeiros voluntários, nas associações de estudantes, e este crédito de horas que estava aqui no Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário, fazia depender o crédito de horas do número de associados. Não faz sentido nenhum para as nossas instituições. A complexidade da gestão das nossas casas as horas que exigem dos dirigentes têm a ver com o número de utentes das nossas instituições e não com o número de associados, que, como disse, há muitas que não têm sequer associados. E, portanto, isto em direito diz-se quase que é uma interpretação extensiva desta norma, adaptá-la aos dias de hoje, para que se possa, qualquer órgão voluntário da administração, mas vejamos, estamos aqui a falar só das pessoas que assinam, que responsabilizam, que obrigam a instituição. Não estamos aqui a falar de todos os membros dos órgãos da administração. Estamos aqui a falar também só daqueles que são necessários... Podem ser chamados ao fisco. Ora bem, que são chamados ao fisco, que são chamados à Segurança Social, que são chamados à Câmara, que são chamados ao CLAS, que são chamados a várias situações e que têm necessariamente que ter um crédito de horas, poder escolher as férias e também que sejam remunerados, mas sem perda de remuneração, mas que essa remuneração possa, para a empresa que lhe paga, ser considerado um benefício fiscal a 120%. Ou seja, a empresa, ok,
não, sem perda da retribuição, mas a própria empresa terá um benefício fiscal ao pagar a remuneração a esses trabalhadores, que também são dirigentes e que também, de alguma maneira, estão aqui a dar à sociedade, a dar as suas horas à sociedade para resolver problemas sociais. Então, e o vosso objetivo é chegar a quantos peticionários? Nós já chegamos... Acima de 7.500 já podem entregar. Nós já temos 13.000 e já entregamos, de facto. Okay, já foram validados, mas entretanto... foi interrompida a legislatura. Tem que apresentar de novo. Temos que apresentar de novo, quer dizer, na realidade ficou em stand-by, já validaram as assinaturas, ficou em stand-by e agora vamos ter que começar este trabalho, mas que estou certo, pelo número de assinaturas. É engraçado que muita gente, quando eu falo disto, pergunta-me assim, mas já não há essa lei? E eu digo, não há essa lei. É de tal maneira evidente, acho eu, que até as pessoas nem acreditam que não existe um estatuto para quem obriga as IPSS de maneira a que tenham de uma forma voluntária. Como sabem, a complexidade da instituição e a dimensão o exigir já podem ser remunerados também. Há aqui esta situação que quero esclarecer. Às vezes não pode haver remuneração. Isto está fixada no estatuto, são 4 IAs. Mas para quem pretende ser completamente voluntário, e há obviamente muitas instituições que não têm dimensão sequer para poder remunerar o presidente, não tem minimamente capacidade, tem que ser assim. Mas como é que nós vamos conseguir chamar gente mais nova se não lhes damos a capacidade de o poder fazer? Alguém me dizia, no outro dia, aliás um dirigente da CNIS, que chegando a maio as férias dele já estavam todas tomadas pelas horas que tinha dedicado às instituições. Portanto, no verão, férias já não havia, já estava tudo por dias de férias, só de trabalho como dirigente de uma associação. Okay. Então, e agora, vista a relação entre o Estado e as IPSS, do lugar do terreno, que é o seu, o que é que a senhora doutora recomendaria à próxima Ministra da Segurança Social para tornar ainda mais eficiente esta boa parceria público-privada? Porque na prática estamos a falar de uma parceria público-privada na qual o Estado contribui sobretudo com a receita, com o financiamento, e as IPSS contribuem com o conhecimento local, a proximidade, muito trabalho não remunerado e muita dedicação. Mas assim... A primeira situação muito importante é, de facto, o compromisso há muito assumido de custearem, de haver os 50% do custo real médio do utente. Temos andado a trabalhar para nos aproximarmos desse valor e ainda há valências que estão muito longe desses 50%. Mas, fundamentalmente, eu diria que há aqui uma parte que é a flexibilização da própria resposta. A título de exemplo, e porque também sou presidente de uma incubadora de inovação social, a falar com os inovadores sociais que estão nesta área de tentar resolver problemas novos e de encontrar respostas novas para dar à situação, diziam-me: então, mas vocês já têm o serviço de apoio domiciliário e conseguem, num prédio, responder a mais do que um andar, se já vão ao resto do chão, às tantas poderiam ver-se num andar, geralmente até as pessoas estão em a mesma idade, poderiam talvez ir aos outros andares. Até este acordo de cooperação não podíamos.
Portanto, nós temos aquela capacidade máxima e, portanto, vamos ao resto do chão e estávamos até a este último acordo de cooperação, agora podemos ir mais 10%, desde que pedindo expressamente e explicando que não necessitamos de aumentar a capacidade porque é a pessoa no mesmo andar. Portanto, não há aqui fórmula de flexibilizar todas estas respostas sociais. Eu diria que a principal situação era rever muito do espartilho da regulamentação das respostas sociais e deixar, é muito difícil, que o casaco que aperta a instituição de Lisboa é o mesmo que aperta a de Freixo, exato, a da Freixo de Espada à Cinta, e não tem a mesma, não se adequa, são situações diferentes e não nos deixam de facto fazer essa diferenciação, que estaremos privilegiadamente a fazê-lo. Agora, fiquei curioso sobre esse laboratório de inovação social, essa incubadora de inovação social. Pertence à União? Não pertence à União. Eu tenho, de facto, eu diria vários que... chapéus. Exatamente, vários chapéus. Às vezes sinto-me... É o tal multitasking exatamente. Eu, às vezes, sinto que, aliás, até o próprio Estado, eu digo que é bicéfalo, porque, por um lado, aposta tanto na Portugal Inovação Social, etc., mas, por outro lado, as instituições do setor social são tão espartilhadas nas regras que não podem inovar sob pena de incumprir nas suas regras. Mas sim, Mas então o que é que faz essa incubadora de inovação social? Essa incubadora de inovação social faz fundamentalmente acolher, não é? Incubar ideias de pessoas que querem, projetos de pessoas que querem mudar o mundo, efetivamente, para as aconselhar. Eu tenho, aliás, a ingrata tarefa nessa instituição de ir lá fazer uma prédica sobre quais são as naturezas jurídicas que podem tomar. Eu tenho, no fundo, a ingrata tarefa de lhes cortar um pouco as asas e dizer: vocês podem fazer assim. Depois, uma das coisas que é importante é conseguir obter a utilidade pública, porque dá benefícios fiscais, porque isenta de impostos, etc. E depois temos este programa muito engraçado, que aliás é agora já em 14 de junho. Mostra ali para a Câmara. Que é quando for grande quero mudar o mundo, e é exatamente explicar a teoria da mudança às crianças, portanto... tentar perceber... Portanto, é uma publicação vossa. É uma publicação da Iris. E é o problema, pesquisar, encontrar a solução, testar e avaliar. Portanto, isto estamos a fazer com crianças do primeiro ciclo e já temos escolas também de Santo Meio e Príncipe a trabalhar nestas ideias, como agora ter que avaliar as ideias, que é extremamente interessante, sobre o que é que preocupam as crianças. Muitas vezes vai em relação ao recreio, ao bullying, é muito, muito interessante, os problemas ambientais, os mares, é muito engraçado ver o que é que são os problemas que elas acham que podem intervir e resolver. E esse é um produto incubado na incubadora, a Iris? Iris, incubadora regional de inovação social. Regional de inovação social. E é claro que também muitas vezes trabalham sobre a medição de impacto. A medição de impacto é tão importante para as nossas instituições, não é? Poder medir o impacto. E temos feito também formações nesse sentido. Só que, na realidade, os nossos trabalhadores e as nossas associadas estão tão preocupadas com os utentes que dificilmente conseguem, a não ser que haja um subsídio específico para haver uma equipa para medição de impacto, para nós próprios conseguirmos medir o impacto, e era tão importante nesta divulgação do nosso trabalho conseguirmos também, com números, nós temos bem a noção
da importância que temos, mas às vezes gostaríamos de poder com números dizê-lo de uma forma mais concreta e é complicado, porque, como eu costumo dizer, nas instituições temos a carne toda no assador, está tudo ali dedicado à missão e não temos nada que possa fazer umas flores, digamos assim, umas coisas que ficariam bonitas, mas que nós não temos, não conseguimos ter tempo para o fazer. Muito bem, e está disponível para perguntas claro que sim. As pessoas queiram fazer sobre os temas da economia social e da proximidade do serviço prestado às pessoas, ou testemunhos. Geralmente as pessoas são... Uma das grandes problemas neste momento está a ser tanto as vagas para creche, que, como sabem, passaram a ser gratuitas, portanto, infelizmente ainda não conseguimos dar resposta, portanto é mesmo muito complicado. São 2 tipos de vagas que é muito difícil, e outra vaga é obviamente nos lares de terceira idade, quando os nossos mais velhos, geralmente é mesmo quando já perdem a capacidade, não podem de todo viver sozinhos, porque de facto o SAD vai dando essa resposta até uma determinada altura, mas esta ideia peregrina de que nunca vamos viver sem lar de terceira idade, acho um bocadinho utópico, não é? Podem ser estes tais mais dentro dos cuidados continuados, mas a falta de vagas neste momento é de facto neste setor é mesmo muito complicado, muito embora o PRR haja muitas aí a ser construídas neste momento, mas é das principais problemas que temos agora. Eu tenho 2 curiosidades. Então. Se ninguém avanço eu. A primeira é saber como é que foi gerir o impacto da pandemia neste grande universo da prestação de cuidados às pessoas, que basta dizer assim, prestação de cuidados a pessoas, para perceber que a presença física e o contacto é um elemento essencial. Eu acho que a grande maioria da população não ficou com a ideia que nós tivemos em várias estruturas, nos lares de terceira idade e nos lares residenciais, trabalhadores que ficaram fechados nas instituições com os utentes. Portanto, eles tinham, sobretudo a população mais velha, quando não havia a vacina, os próprios trabalhadores tinham o terror de poderem ir a casa, voltar e infectar os lares. Como viram, cá em Portugal não foi tão dramático, mas naturalmente houve casos em que parecia o dominó, não é? Sim, e houve a necessidade de impor o confinamento forçado, não só dos utentes como dos próprios trabalhadores. Os trabalhadores ficaram dentro das instituições sem ir a casa meses. E, portanto, isto foi um esforço que a grande maioria das pessoas nem sequer se apercebeu. É claro que falou-se, e bem, muito também dos profissionais de saúde, que foi também um esforço titânico, mas no nosso caso, também nas instituições, foi de facto, logo no início, nós já nem sabíamos se ficavam os trabalhadores que estavam infectados a tratar dos... lembro-me que no Porto, o primeiro caso, tivemos que, naturalmente, em estreita ligação com o Centro Distrital da Segurança Social, lembro-me que a solução do primeiro lar foi ir para o Hospital Militar. Portanto, estávamos toda a gente estava sem perceber o que estava a acontecer, sem ter a verdadeira noção, não é? Agora rimos-nos do limpar das tampas, etc., mas o que não foi, o esforço que não foi para dirigentes e para trabalhadores para tentar acautelar a saúde dos utentes. Foi de facto um verdadeiro pesadelo. Se me permite o meu segundo momento de propaganda,
mas é uma sugestão amiga. Há um grande romance português, que é o último da Lídia Jorge, Misericórdia, que, entre outras coisas, tem um enorme valor testemunhal sobre o que foi viver a pandemia, no caso de lares da terceira idade. Ainda por cima tem um lado mais autobiográfico, porque era a própria mãe dela, que é ficcionada como personagem do romance e vale muito a pena ler, até porque é grande literatura. A Lídia Jorge é provavelmente a maior escritora viva portuguesa, se o António Lobo Antunes permite este comentário. A minha segunda curiosidade é, do ponto de vista da modernização da gestão e do serviço prestado pelas IPSS, quais são as necessidades principais? É sangue novo? É renovação geracional? É a profissionalidade dos técnicos? É a estabilidade dos financiamentos? É o interesse das famílias? Porque às vezes também é preciso... sabe que a regra número 1 de um cientista social é não ignorar a realidade. E a realidade, infelizmente, é que há muitas famílias que olham para, designadamente para os lares de terceira idade, como os depósitos onde se atira o desperdício. Não é? E não se quer saber, não é? É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. É, de facto, em termos da gestão, era muito importante uma instituição. Para a instituição ideal tem os dirigentes e os técnicos alinhados. Se técnicos e dirigentes estiverem a caminhar para o mesmo lado, empolgados com as mesmas mudanças e temos que ter, esse é o casamento perfeito. É quando temos técnicos que querem inovar e direções que também querem inovar, que querem fazer diferente, que querem fazer mais e que nenhuma nem outra são um travão, não é? Nem as sugestões dos dirigentes para mudar tenham nos técnicos um travão, nem por outro lado os técnicos, quando vem a oportunidade de mudança, terem nos dirigentes também um travão. Portanto, nessa parte diria que essa era uma regra de ouro para uma instituição bem-sucedida. Depois, naturalmente, a sustentabilidade, não é? O povo diz, numa casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Obviamente, se o foco de uma instituição é, ali a partir do dia 15, saber como é que vai pagar os salários aos seus trabalhadores no dia 30, todo o tempo do dirigente já só está concentrado nesta situação. Como dizem agora os treinadores de futebol, o foco perde-se o foco. Se nós não conseguimos, de facto, se a meio do mês, se a meio do ano estamos a pensar como é que vamos conseguir pagar os subsídios de férias e depois de pagar os subsídios de férias, como é que vamos pagar os subsídios de Natal, de facto não há a possibilidade desta instituição poder estar a fazer um trabalho muito... porque o tempo está a ser gasto neste grande problema da sustentabilidade. Agora, transversal... Mesmo nas instituições de infância, nas instituições da terceira idade, é também o interesse das famílias e certamente também nas instituições de pessoas com deficiência. Se a família, nós vemo-nos como prestadores de serviços às famílias, ao utente e às suas famílias. E é muito difícil tratar da saúde de uns e do bem-estar de uns sem conseguir tratar do bem-estar de outros. Diria que é quase impossível. E isso torna o trabalho bastante mais difícil. Eu, pessoalmente, acho que também há outro caminho a fazer, no qual nós podemos aprender, designadamente, até com os americanos, que é no apoio da comunidade
às instituições que trabalham para a comunidade. Há uma coisa que tem corrido muito bem em Portugal, tanto quanto as finanças dizem, e eu acho que dizem bem, que é a possibilidade de consignação de 0,1% do IRS a uma instituição à escolha. E hoje em dia há muitas IPSS ou outras associações, a Cruz Vermelha, associações esportivas, associações culturais, fundações, que beneficiam disso, e isso, em termos agregados, é na ordem dos milhões de euros. Sim, o Deepsport até já tem uma aplicação que, entrando no site do Deepsport, qualquer instituição pode facilmente, nós já temos uns templates, qualquer uma pode fazer o seu pedido de consignação de IRS para as redes sociais, para os sites, para isso. Nós trabalhamos muito isso com as nossas associadas, já está o design feito, é só pôr o nome, o NIF, e já conseguem trabalhar isso. Essa é uma parte. Vamos aproveitar aqui o Jornal de Notícias, porque há sempre atrasadinhos que deixam para a última da hora a entrega do IRS, podem entregar até junho, não custa nada. Não se esqueçam de pôr lá só o NIF da IPSS para o qual querem consignar, não pagam mais imposto por isso. Essa é uma parte. Outra parte, de facto, em que temos que trabalhar muito melhor e é na angariação de mecenas. Sim, aí era também a parte... devíamos aproveitar os notícias para deixar aqui um pequeno recado aos empresários. Sim, sim. Porque o velho Coelho Lima, só para dar um exemplo, fundador de uma grande empresa têxtil, fundou a empresa cresceu, ele rapidamente fez uma creche para os filhos dos trabalhadores que ele próprio, a sua empresa, financiava. Hoje em dia, felizmente, já há uma oferta pública reticular por todo o país que garante essas funcionalidades. Sim, E, portanto, as senhoras e os seus empresários que já não têm de gastar dos seus sempre parcos pecúlios, podiam ajudar melhor, aproveitando, aliás, a lei do mecenato social, a responsabilidade social das empresas, para apoiar as IPSS. É muito importante. Também temos fica aqui o recado das empresas, mas também, por outro lado, temos as nossas associadas também do seu lado. É certo que elas já têm que fazer tanto, também lhes pedir esta capacidade de também se saberem vender, ou seja, de também se saberem mostrar. Às vezes, lá estou eu outra vez com a carne toda no assador, não é? Estamos tão focados no dia-a-dia, no apagar os fogos, no fazer, que nos esquecemos de mostrar, de nos mostrarmos até aos empresários próximos. E agora, neste momento, ainda agora também tivemos a oportunidade de estar a visitar construções, equipamentos, e é uma oportunidade, equipamentos em que o PRR foi... Quando foi a candidatura, o preço da construção estava a um determinado valor. Neste momento, o preço da construção é preciso duplicar ou triplicar o financiamento do Estado. E aí é muito importante saber trabalhar também o mecenato para conseguir o refeitório, depois Coelho Lima, para conseguir ajudar a pagar estes equipamentos que, de outra forma, ficam a ser pagos a 30 e a 40 anos, e isso já quando de facto o banco chega à frente e de facto apoia uma instituição para levar a cabo a construção de um equipamento social tão importante. E agora posso meter o meu terceiro e último, prometo que último, elemento propagandístico. Se eu disser uma mentira, corrija-me imediatamente. Mas a informação que eu tenho é que hoje em dia, nesta área do cuidado com as pessoas, designadamente do cuidado com os mais idosos, a presença de imigrantes já é significativa. Designadamente
brasileiras, sim, africanas, sim, 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 que têm a vantagem de comungarem a língua, mas também ucranianas, moldavos, romenas e assim sucessivamente. E a informação que eu tenho é que na overall picture, portanto, em termos gerais, não há neste setor nenhuma das reações que infelizmente vemos noutros setores face a estes trabalhadores mais do que necessários. sim, sim. E, portanto, o universo das IPSS e o universo da economia social em geral, sim, é uma demonstração prática de que, gerido o pessoal com cuidado, com atenção e com sentido humanista, claro que sim, todos cabemos e todos somos necessários. Sim, isso... Disse alguma mentira? Não disse mentira nenhuma, mas também diria mal fora, não é? Porque, de facto, ainda hoje estive na rede social da ação da rede social do Porto, o Conselho Local da Ação Social do Porto, e das instituições que pediram a adesão, a grande maioria era de apoio aos migrantes, não é? Há aqui uma grande preocupação no nosso setor de integrar os migrantes. De facto, está na ordem do dia, e se há aqui duas grandes ordens do dia, é de facto a cidade do Porto, que é uma das mais envelhecidas do país, não é? Temos um grande número de pessoas mais velhas, e o acolhimento aos migrantes foi fundamentalmente para a exclusão da pobreza e da exclusão social, que tem que ser combatida de raiz. É de facto a economia social, somos nós as instituições que estamos na primeira linha dessa situação. Mas diz bem, neste momento, muitas das nossas instituições integram, e muito bem, muitos migrantes que vieram para este país procurar uma vida melhor. Eu notei há pouco que estava preocupada com o aumento da idade da reforma e ainda pensava nos termos dos 65 anos como o início da velhice. Não. Mas sabe que isso está a mudar bastante. O Mick Jagger vai a caminho dos 80, ainda salta em palco. Não. E o Keith Richards, que é o guitarrista, continua a tirar uns solos como quando tinha 40 anos. Não diga mais, eu quinta-feira passada estive no pavilhão Rosa Mota a ver um senhor de 83 anos, o Ney Matogrosso, a dançar e a saltar em palco, e devo-vos dizer que quando ele abriu a camisa, o pavilhão Rosa Mota veio abaixo, fez uá! Portanto, fiquei de facto maravilhada. Foi um privilégio ver aquele senhor 1h30 em palco a cantar e a dançar. Portanto, isso também deve ter ali uma genética boa, mas estava ali uns auxiliares, mas estava ali um exemplo de longevidade com saúde e com que todos nós, eu estava a pensar, devo gravar isto e da próxima ERP que for, vou pôr a gravação do Ney Matogrosso aos saltos aqui a dançar no pavilhão Rosa Mota. Foi muito bom. Que, sabe, alguns dos lares que eu, por razões que não venham ao caso, frequento, tratam demasiado depressa os velhos como velhos e ainda os podiam tratar como ativos. Sim, essa pedagogia também é boas práticas. Boas práticas. Eu uma vez, numa formação sobre isso, estava a ouvir alguém dizer, na formação, e batem à porta antes de abrir. E eu pensei, não baterão? E depois, será que não batem? Não, o que me preocupa mais é que ligam a televisão demasiado depressa. E às vezes, sim, mas há já instituições a trabalharem muito bem, há outras que menos bem, que terão que trabalhar melhor. É muito mau infantilizar, estamos todos de acordo, isso não é uma boa prática. Infantilizar os mais velhos é uma coisa
tremenda, não é? E, portanto, mas como lhe disse, aqui no Centro Social das Antas, nós trabalhamos informática, portanto, para as redes sociais, para tudo, e yoga e música. É claro que também há, infelizmente, as pessoas que já, por causa de um quadro de demência, que não conseguem fazer nada destas atividades. Mas é preciso tratar de maneira diferente as pessoas que estão num quadro de demência têm que ser tratadas com determinados cuidados e as outras que ainda são muito mais ativas, temos que lhe dar respostas diferenciadas, sem dúvida nenhuma. Doutora Maria José, muito obrigado pela sua presença. Gostou desta conversa? Adorei. Gostei muito. Tudo o que disse vai ficar gravado. Gravado, espero que sim. Sobretudo a parte da consignação do IRS, do mecenato, toda essa parte da propaganda fica da propaganda bem toda. registada. E queria desejar-lhe um bom trabalho à frente Obrigada. A senhora dizia sempre o DIPS. O DIPS Porto, portanto, o já DIPS está Porto é União Distrital apanhada pelas siglas da União Distrital do Porto das instituições particulares a sigla de facto é bastante grande. Social, desejar-lhe um bom mandato, um bom segundo mandato, um bom terceiro mandato, o quarto está livre. E queria agradecer a todos a presença, mais uma vez agradecer à Irmandade dos Clérigos, ao Jornal de Notícias, ao Café Velásquez o acolhimento. A próxima sessão é 2 a 15, no dia 17 de junho, e vamos ter o Presidente da Federação Académica do Porto, o Francisco Porto Fernandes, porque o tema da tertúlia é o olhar da juventude. Portanto, vamos aqui ter o Presidente da Federação Académica como interlocutor. Muito obrigado a todos e até à próxima. Obrigada, muito obrigada.